Oi pessoal, tudo bem? Mais uma aulinha. Hoje a gente vai falar sobre transportes no Brasil. Beleza? Acompanhem na apostilinha de vocês, a apostila 6, tá? Aula 31. Beleza? Aula 31. Deixa eu achar aqui para vocês. Cadê? Aqui, ó. Transportes, beleza? Transportes. E vamos dar um foco maior nas condições de transporte do Brasil. Certinho? Bom, para começar a falar de transporte, antes de falar dos modais do Brasil, a gente precisa entender um pouquinho como que é a estruturação e a importância da evolução dos transportes no âmbito global. Beleza? Então é disso que a gente vai falar agora nessa introdução. Quando eu falo de transporte em âmbito global, você tem que lembrar o seguinte, né? O mundo só é mundo, a globalização só é globalização da forma que é, e o mundo da forma que é, graças à evolução nos sistemas de transporte. Beleza? E isso é extremamente relevante. As evoluções tecnológicas que nós estudamos no passado, todas estavam associadas a processos, tá, importantíssimos de revoluções no transporte, né? Lembra? O vapor, o motor a combustão, né? E os motores, por exemplo, dos aviões, motores a jato, a evolução desses motores a combustão. Hoje, outras tecnologias, né? Motores elétricos, enfim. Então, tudo isso está dentro dessa conjuntura de gestão de energia para transportar cargas. Então, olha que interessante, né? Então, basicamente, vocês vão perceber que as nossas discussões de transporte giram em torno de gestão eficiente de energia, combustível, tá? Tempo de transporte e volume transportado, né? Articular esses três eixos, gestão de combustível, de energia, né? Volume transportado, tá? Associado a condições de velocidade que eu consigo transportar essa carga, isso tudo vai me trazer um transporte mais eficiente ou menos eficiente. Beleza? Então a decisão de qual transporte é mais eficiente depende muito do que eu preciso, né? Se eu preciso de mais velocidade dentro desses três itens, se o mais importante para mim é a eficiência energética, ou se o mais importante para mim é o volume, né? A quantidade de carga. Então, a partir disso, a partir desse raciocínio, é que se define qual é o melhor modal de transporte, ou seja, modal é um modelo, tá? Qual é o melhor modelo ou modal de transporte para carregar as cargas que eu tenho, entende? Então, a via de regra para transporte de carga no mundo, o principal modal, obviamente, é o hidroviário, obviamente, por grandes navios oceânicos, né? Os navios que atravessam o Atlântico, os famosos transatlânticos, não são mais os principais navios. Hoje, o principal oceano de rota comercial é o Oceano Pacífico. Por quê? Porque é no Pacífico onde eu tenho o Japão, onde eu tenho a costa oeste, Los Angeles e São Francisco, no caso dos Estados Unidos. No Pacífico, eu tenho a China, né? Todo o Sudeste Asiático se conectando ali com o Índico, né? Que a gente já estudou, aquela parte da Ásia, a importância industrial daquela galera, que são plataformas de exportação. Beleza? Então ali passa a ser o principal oceano de conexão comercial do mundo. E é ali que o mundo dá um boom, uma explosão de comércio. Beleza? Então vamos ver um pouquinho nessa introdução a importância desse transporte naval, tá? Vamos lá. Então, olha aqui que eu vou mostrar para vocês o maior navio de containers do mundo, tá? Bom, olha aqui, ó. Esse aqui é um navio, fiquei em cima. Olhem a fotinha dele aqui. É um navio, né, da Maersk Lines, né? Que é considerado um dos maiores, é o maior, esse da foto é o maior do mundo, né? Ele carrega milhares de containers, tá? Ao mesmo tempo. Para você que não tem muita noção de dimensão, tá? Que você está perdidinho, vamos pensar o seguinte, ó. Deixa eu pegar um laser aqui. Cada container desse que você está vendo aqui embarcado é um caminhão grande. É como se fosse a carroceria de um grande caminhão, tá? Então os caminhões trazem nesses containers
tá, no porto, e o porto, um guindaste tira do caminhão e coloca no navio, e esse navio vai levar isso para a China, para outro país que for. Chegando no outro país, mesma coisa, o guindaste vai tirar desse navio, vai colocar no caminhão ou num trem, e esse caminhão ou esse trem vai levar para um outro destino. Essa conectividade do container, né? Olha que massa. O container permitiu essa conectividade, essa intermodalidade. Então, quando a gente fala dessa conexão do container, de passar do caminhão para o navio, do navio para o trem e vice-versa, a gente chama de transportes intermodais. Então, qual é a charada para o transporte intermodal? Grande sacada são os containers, né? Então, é bem legal. A gente tem padrões de tamanho de container que não vem ao caso, né? Tem, para ficar mais fácil, tem do grande e tem do pequeno, né? Fica mais fácil de entender. Mas tem padrões de tamanho, beleza? Então, o mundo globalizado, industrializado, que a gente vem discutindo há semanas, talvez meses, está diretamente relacionado com a importância desse transporte intermodal por containers, beleza? Então, olha aqui, ó. Bom, né? Eu coloquei aqui algumas condições interessantes, tá? Do desenvolvimento tecnológico. Só lembrando, galera, o primeiro navio que atravessou o Atlântico sem ser a vela, quer dizer, mais ou menos, né? Que tinha motor a vapor, ele andou aí algumas dezenas de quilômetros com o motor a vapor ligado, depois ele teve que desligar e alçar a vela e abrir as velas. Por quê? Porque o combustível para esse motor funcionar é muito pequeno, tinha pouco combustível, né? Não tinha como carregar mais. Lembra que eu falei de eficiência energética? Olha aí que interessante, né? Então, poxa, agora eu tenho um navio a vapor, motor a vapor. Mas e o combustível para eu conseguir atravessar o Oceano Atlântico inteiro? Isso ele não tinha solução. Então ele navegou até onde deu com um motor a vapor e depois ele abriu as velas, né? Essa viagem aí durou umas 4 semanas para sair da Europa e chegar nos Estados Unidos. Beleza? Hoje a gente demora 20 dias com esses navios gigantes, pesadíssimos, tá? Para sair, por exemplo, lá da Europa, lá dos portos da Holanda, por Rotterdam, por exemplo, e chegar aqui no Brasil. Coisa de 18, 20 dias, né? Muito louco, é pouquíssimo tempo. Se você for parar para pensar a distância, a quantidade de peso e carga que esses brinquedinhos aí transportam. Do Brasil para a China, por exemplo, uns 30 dias de transporte, né, no mar. Então é um tempo relativamente curto comparado à quantidade de carga que esses navios levam. Então isso é extremamente revolucionário. Beleza? Bom, outra coisa que vai estar associada à evolução desses transportes é a tecnologia informacional, tá? É muito importante a gente entender um pouquinho da tecnologia informacional no contexto do transporte. Olha para esse navio aí. Tá difícil que eu estou na frente, né? Agora ficou mais fácil. Um naviozinho desse, um brinquedinho desse, imagina o trampo que dá para carregar e descarregar. Estou falando que tem milhares, tá? 5, 8 mil containers, ou seja, como se tivesse 8 mil caminhões grandes aí dentro. E para organizar essa carga, para saber onde vai tudo, tá? E seu celular está aí dentro. Como que eles sabem onde está seu celular? Como que eles sabem como que seu celular tem que chegar até você? Você entende como que é complexo? Então, foi necessário desenvolver um aparato informacional tecnológico para poder rastrear e controlar o embarque e desembarque dessas cargas da forma mais rápida possível, porque se esse navio, quanto mais tempo ele fica parado no porto, é dinheiro que ele está perdendo, porque ele não está fazendo circular mercadoria. Então, eu preciso de um sistema informacional robusto e eficiente para saber rastrear e saber dizer como que vai ficar, como que vai entrar, como que vai sair cada parte desse navio, cada containerzinho desse. É complexo a parada, não é simples, né? Então, os países que a gente estudou lá como plataformas de exportação entenderam muito bem isso e trataram de modernizar sua estrutura portuária, né? Então, países que apresentam um grande comércio global, um comércio dinâmico, robusto e lucrativo, apresentam um sistema portuário eficiente e ágil. Então aí está um segredinho, eficiência e agilidade dos portos. Aí está aí um gargalo que o Brasil tem que é triste, né? Os nossos portos sofrem muito, né, com uma relativa sucateamento, né? A gente tem um sucateamento relativo,
Tem várias discussões políticas que eu não vou entrar no mérito aqui no vídeo, depois no Meet, quem tiver dúvida pode perguntar, relacionados à MP, né, a propostas legais que envolvem os portos do Brasil, enfim, é uma condição aí meio tumultuada, né? Então a gente tem que otimizar o embarque e desembarque de mercadorias nos nossos portos, beleza? Países que fazem isso são os países... Pensa no país aí que é um emergente ou um país de grande desenvolvimento econômico, industrial. Pensou nesse país? Pesquisa aí como que é a estrutura portuária desse país. É moderna, entendeu? Então isso é muito importante. Coreia do Sul, Japão e tal, né? Tem uma estrutura portuária extremamente eficiente, ágil e lucrativa. Bom, tranquilo, né? Galera, bora lá então? Opa, desloquei a coisa errada aqui. Minha cara que eu tenho que deslocar. Beleza. Bom, então vamos lá. No Brasil, como que fica o transporte de carga? Eu vou focar em carga, não em passageiro, tá, gente? A gente observa aqui nesses dois gráficos comparativos 16 e 18, tá? Que mais de 60% da carga do Brasil são transportadas, das cargas, né? São transportadas por rodovias. Gente, isto é um sistema burro, tá? Transportar tanta carga assim por rodovia. Professor, se não é inteligente, por que a gente faz? Bom, vamos lá, calma lá, que nada no Brasil é tão simples assim, né? Repara que o sistema ferroviário ele representa mais ou menos 20% do transporte de carga, o que é pouco expressivo para um país tão grande como o nosso, né? E aí você tem um aquaviário também muito pequeno para um país que é o que tem os rios mais volumosos do mundo. Se transportar só 13% da carga por rio, por hidrovias ou cabotagem, cabotagem é quando você sai de um porto para o outro, tá? Por barco, tipo assim, eu preciso levar uma carga lá do Rio de Janeiro para Salvador. Ao invés de eu botar na rodovia, eu encho o navio no Rio de Janeiro e levo pelo mar até Salvador. Então isso é navegação de cabotagem, né? Então você vai pela costa do próprio país. Então isso é muito pequeno, beleza? Então o grande desafio do Brasil é otimizar os sistemas de transporte ferroviário e hidroviário e reduzir a pressão sobre rodovias. Precisamos reduzir essa pressão, beleza? Bom, vamos falar um pouquinho do rodoviário no Brasil, tá? Vamos lá. Eu coloquei aqui alguns textos, pode soar longo, mas é para a gente poder, pra vocês terem uma base para discutir. O principal fluxo, né, já discutimos isso, essa grande dependência desse sistema é ruim, presta atenção. Isso porque o custo de transportar muita carga em longas e médias distâncias dessa forma é caro, tá? Ou seja, é muito oneroso. Lembra do comecinho da aula que eu falei dos 3 pontos? Eficiência energética, quantidade que eu transporto e velocidade que eu transporto? Então, quando eu vou transportar muita carga, por exemplo, soja, milho, enfim, vou transportar minério de ferro, uma commodity, eu vou transportar em volume. Então, daqueles 3 eixos, eu tenho que priorizar transportar muita carga. Então, eu preciso buscar para transportar muita carga uma eficiência energética. A velocidade não é tão importante para mim. O mais importante é eu transportar esse monte de carga da forma mais barata possível. E a rodovia está longe de ser essa forma, né? Olha lá, a rodovia sai caro, porque o custo de combustível por tonelada transportada pela rodovia é muito alto, tá? Então a gente já conclui o seguinte: não é viável transportar tanta carga commodities por rodovia. Se o Brasil é um grande exportador de commodity, para pensar. Opa, então boa parte da nossa produção a gente transporta do jeito menos eficiente. Resultado, a gente perde competitividade, porque o nosso produto fica mais caro, porque a gente gasta muito com transporte. E outra, esses caminhões grandões, gigantes que você vê na estrada transportando milho, soja, enfim, outras commodities, outros produtos primários, eles trafegam às vezes milhares de quilômetros. Eles saem lá do norte do Mato Grosso, por exemplo, para ir para o porto de Paranaguá, no Paraná. Eu estou falando aí de 2.000 quilômetros rodando. Aqui do Mato Grosso do Sul, Paranaguá, mais de 1.000 quilômetros. Então é muito longa a distância. Isso vai tornando também esse transporte perigoso, tá? Olha aqui, ó. Como os locais de produção agrícola não costumam ficar perto
dos portos, o alto custo com combustível, pedágios e outras despesas são muito elevadas, tá? Sem contar que aumenta muito o risco de acidente nas rodovias. Fala para mim, né? Quando você vai viajar de carro, né? Qual é o maior medo de um motorista em relação a acidente? Bater com uma carreta da vida aí, né? Porque a chance de você se salvar no acidente de uma carreta é bem mais baixa, não é? Então isso gera um aumento até do custo do seguro, entendeu? Seguro fica mais caro, porque a empresa de seguro ela vai calcular qual é o risco, né, de ter acidentes. Ela olha o índice de acidentes e isso vai impactar no preço do seguro da mercadoria, do caminhão, do teu carro, no preço do pedágio, porque se tiver um acidente, uma probabilidade de acidente, tá, com caminhão, significa que essa rodovia vai ficar fechada por mais tempo, vai ser mais caro liberar essa rodovia. Então tudo isso vai botando na ponta do lápis e esse custo excessivo ele é socializado com todos. Então não é eficiente. Beleza? Professor, então quando é eficiente eu usar rodovia, tá? Bom, gente, tá? Rodovia, olha aqui, ó, tá? Deveriam ser deixadas para transporte de cargas menores. O ponto a ponto, sabe? Tipo o Correios, levar até na tua casa. Lembra do seu celular que chegou no navio? Pois é, ali ele chegou num centro de distribuição, desse centro de distribuição o caminhão levaria até a tua casa. Entendeu? Produtos com cargas menores, distâncias curtas, tá? Ou transportar passageiro, né? Então, outra coisa também são produtos com valor agregado maior, produtos mais caros, que aí precisa um pouco mais de agilidade. Eu não vou botar lá no trem, esperar a linha do trem e tal. Então, produtos com valor agregado que precisam ir por terra, por caminhão também é viável. Beleza? Tranquilo? Quando que começa o sistema rodoviário no Brasil? Quando que essa loucura de investir em rodovias, tá, em detrimento a ferrovias, começa a ser o principal fator no nosso país? Isso está ligado com a semana passada, que a gente estudou do Juscelino Kubitschek, é o rodoviarismo de JK. JK, para estimular aquelas empresas estrangeiras a virem para o Brasil, ele começou a investir em pavimentação, construção de rodovia, na infraestruturação lá que a gente falou de plano de metas e tudo. Então isso era uma forma de estimular a vinda de empresas transnacionais para o país. E o custo disso foi alto, né? Tá? O problema não é a vinda das empresas, o problema é a negligência que todo esse processo gerou nos outros modais. Lembrando que os governos na ditadura militar seguiram uma lógica parecida à JK, não é? De infraestruturação e estímulo a empresas estrangeiras. Na verdade, até aumentou a internacionalização de empresas e produtos no Brasil. Ou seja, aumentou e intensificou o uso de rodovia, né? Beleza? Então, olha que interessante relacionar, importante, tá? Bom, olha aqui, ó, as vantagens desse modal estão associadas à agilidade e flexibilidade, que eu comentei com vocês, né? São modelos que te permitem carregar cargas menores a distâncias e levar em pontos que o trem não leva, né? Tá? Beleza? Bom, aqui eu coloquei alguns mapas de evolução do transporte no Brasil. Olha que interessante, galerinha. Olha que interessante. Isso aqui é um mapa, esqueci de pôr o ano, mas eu acho que é 1960, tá? Aqui são as rodovias pavimentadas que eu tinha no Brasil, tá? Em 1960. Aqui embaixo tem o link, tá? De onde eu peguei, que foi do Ministério de Transportes e tal. Tá vendo? Olha como que era concentrada onde? No Sudeste. Tá? Em 2010, olha o salto que a gente teve, né? Todas essas rodovias cinzas aqui são rodovias já pavimentadas, tá? E as vermelhas são rodovias novas, tá? Pavimentadas. Então a gente observa um adensamento enorme. Porém, um adensamento, ó, no centro-sul do Brasil, principalmente, e na porção litorânea aqui do Nordeste, né? Aqui o meião do Brasil continua muito, muito desprovido, muito vazio de rodovias. Beleza? Isso aqui é o mapa rodoviário federal, né, mais atualizado. Ó, Campo Grande, o entroncamento de BRs que vêm no sentido norte e sul, que são as que começam com 1. Toda BR que começa com 1 é no sentido norte e sul. BRs que começam com 2 no sentido leste-oeste. E com 3 e 4 são assim, ó, nesse sentido, ó, fazendo o xizinho. Beleza?
E as que começam com 0 saem de Brasília, tá? BR-060, 040 e assim por diante, tá? Beleza? Então aqui tem as rodovias brasileiras. Olha que interessante, né, esses dados. Bom, a densidade de quilômetro por quilômetro quadrado comparado com alguns países grandes, né? Significa que o Brasil tem uma densidade da sua área por quilômetro de rodovia muito baixo. Ou seja, mesmo o Brasil priorizando as rodovias, a gente ainda tem uma estrutura rodoviária ruim. Olha que coisa, né? A gente priorizou rodovia e mesmo assim a gente priorizou e não conseguiu ser eficiente nem nas rodovias. Tá? Olha a densidade da China, Brasil e Índia, que são maiores que a gente, tá? Em população. A Índia não é maior em território, mas é maior em população. Olha o Canadá aqui, o Canadá é vaziozão, né? Então o Canadá do centro por norte é muito vazio, então a densidade é menor mesmo. Beleza? A Rússia, boa parte gelo, né? Então vai ter mais ferrovia. Olha a pavimentação total de rodovias no Brasil, 12%, né? Pífio. Olha aqui, ó, o Canadá que tem uma densidade muito menor, 40% asfaltado, né? Olha a Rússia que tem uma densidade ainda menor, 80% asfaltado, né? Então a gente observa, de novo, nós temos, tá? Opa, não deu para ver os dados? Agora deu, né? Nós temos rodovias, tá? Pouco adensadas, ou seja, tem muito vazio de rodovia ainda, e ainda por cima, um percentual de pavimentação muito baixo nas rodovias federais brasileiras. Beleza? Bom, proporção de rodovia por ferrovia, de novo, né? O Brasil fica. Olha a diferença aqui desses países para o Brasil, né? São países grandes também, territorialmente. Tá? Então o Brasil tem uma relação rodovia-ferrovia também muito ruim. É aquilo que a gente falou, né? Mais de 60% da carga vai por rodovia e 20% por ferrovia. Beleza? Dúvidas, galera? É isso? Quero ver no Meet, hein? Quero ver perguntas no Meet. Vamos lá, continuando. Vamos falar um pouquinho agora do ferroviário, né? O sistema ferroviário, como eu comentei com vocês, é um sistema que no Brasil, tá? Ele vem expandindo, tá? Vem expandindo, isso é bom. Porém, ele vem expandindo, tá? De forma ainda muito modesta. Beleza? Ó, as ferrovias são extremamente importantes, né? Porque carregam grandes quantidades de carga. O Brasil, como a gente falou, é insuficiente, tá? E além de carregar grande carga, permite carregar em longas distâncias e consumindo pouco combustível. Então é menos poluente, eficiência energética. Ótimo para carregar minérios, tá? Bom, desvantagem. Desvantagem é meio óbvia, né? Não é flexível, você só pode andar no trilho, então você tem que ter o trilho, tá? E implantar esses trilhos, a manutenção desses trilhos também lá não é a coisa mais simples em alguns lugares, né? Tipo, passa em montanha, você tem que ter pontes muito amplas, muito grandes para passar esse trilho e tal. Então você teria que ter um fluxo de carga grande nessas linhas para compensar o investimento nelas, entendeu? E aí a gente viu que o Brasil não tem muito bem isso aí desenvolvido, tá? Tranquilo? Então esse é o ferroviário. O hidroviário, depois eu volto no aéreo, tá? O hidroviário é meio que parecido na questão de vantagens, né? De relação de benefícios com o ferroviário. Ó, por quê? Vamos entender, tá? O sistema hidroviário, ele também tem como vantagem carregar muita carga, e carregar muita carga a longa distância e a um baixo custo de combustível, né? Porém, tem como problemas a falta de flexibilidade, porque você tem só as rotas específicas, e também eu tenho um problema óbvio, né, de infraestruturação de porto, que eu falei para vocês, que é caro instalar portos, não é barato fazer isso. Então eu tenho que ter um fluxo de carga grande para compensar investimento. Então é difícil. E outra particularidade da hidrovia é depender do clima, né? Se você tem um volume de chuva mais baixo, o rio está mais baixo, eu perco a capacidade de carregar mais carga no navio, né? Porque esse navio ele afunda se ele estiver muito pesado e aí ele pode encalhar, né? Então se o nível estiver baixo, se for um rio, eu tenho que limitar a carga que eu carrego, tá? Ó, no país, olha que interessante, o transporte de passageiros por hidrovias é muito relevante, sobretudo lá na Bacia Amazônica, né? Tem várias cidades que você só acessa ou pelo ar ou por água, tá? Beleza? Bom, as vantagens aqui que eu acabei de comentar, né? Vou botar aqui.
Olha aqui essa comparação que eu coloquei aqui, que interessante, tá? O EMA Maersk, que é aquele que eu mostrei na foto lá no primeiro slide, que é o maior do mundo para containers, ele tem um custo estimado de mercado de 145 milhões de dólares. Ou seja, chegou lá com o seu cartão de crédito, me vê um EMAESC aí, 145 milhões você levou. Tá? Um avião, um Boeing 737 MAX, que é moderno, que é um Boeing geralmente que você voa aí, tá? Que é um avião de médio porte, a jato, né? Ele custa mais de 100 milhões. Ou seja, olha a diferença de preço. Um avião muito menor do que um barco. E esses barcos aí são extremamente tecnológicos, tá? Então, isso mostra como que é muito, muito barato investir. É muito mais barato transportar grandes quantidades por navios. Então, por isso que o mundo, várias empresas investem em navios cada vez maiores como esse, tá? Beleza? Tranquilo? De boa, né? E vamos falar aqui para terminar o aeroviário. O sistema aéreo, gente, é um sistema, tá? Que ele obviamente é o mais caro, porém é o mais rápido, né? Apresenta várias aplicações, tá? Você tem vários tipos de aviões que podem pousar em pistas de terra, em pistas isoladas, como eu falei lá na Amazônia, é comum transporte de carga por avião, tá? Eles podem ou pousar em aeroportos com infraestrutura maior, enfim, você tem vários tipos de avião e vários tipos de aeroportos para poder suprir essa demanda, esse fluxo. Então, ele é altamente adaptável, né? Então, ele tem uma flexibilidade relativa, tá? Beleza? A grande questão é o custo, né? Que gasta muito combustível, tá? É muito caro de transportar. Ó, onde ele é indicado? Transportar produtos que apresentam relativa urgência. Vamos dar exemplo da pandemia, coronavírus. Eu preciso de respirador, eu preciso de EPI, né? Esses produtos têm que chegar logo, pô. Eu preciso chegar para ontem, tá? Eu comprei, eu quero amanhã aqui. Então aí compensa, os caras transportam por avião. Agora na pandemia, se você olhasse, o fluxo de avião comercial de carga aumentou bastante. Por quê? Porque era o mundo inteiro comprando coisa para suprir, né, para suprir a sua demanda na área de saúde. Então, e todo mundo mandava vir por avião, que é muito mais rápido. Às vezes, inclusive, aviões da Força Aérea que atuavam no suporte logístico, né? Beleza? Principalmente nos lugares mais distantes do Brasil. Aí a Força Aérea contribuía, tá? Bom, peças de reposição de máquina, por exemplo, um naviozão daquele grande quebrou o motor, precisa trocar uma peça. Você imagina o tamanho de uma peça de um motor de um navio gigante daqueles, né? Manda vir por avião, por quê? Quanto mais tempo aquele navio ficar parado lá, mais dinheiro eu perco. Então, é mais barato você pagar um avião para trazer essa peça desse navio para repor do que deixar esse navio parado lá, tá? Então, isso tudo é muito importante. Então, por isso que o sistema aéreo ele é muito, muito relevante, tá? Na estruturação do comércio global, beleza? E aqui eu tenho uma fotinha que é o segundo maior avião do mundo. Esse avião veio para o Brasil algumas vezes, né? Que é o Antonov, avião ucraniano. Ele se adapta fácil a muitas pistas, né? Então isso é bom. Beleza, galera? Tranquilo? E aqui eu coloquei uma fotinha, um mapa de alguns portos importantes do Brasil, tá? Quem quiser dar uma olhadinha, eu destaco aqui para vocês, tá? Aqui no Maranhão, Porto de Itaqui, carrega principalmente minério. Porto de Suape, aqui, né, região de Recife, tá? Eu vou destacar aqui para vocês também, ó, Porto de Tubarão, aqui no Espírito Santo, trafega minério, né? Nos portos do Rio também são muito importantes para escoar a produção mineral, tá? São Paulo, Porto de Santos é o maior porto da América Latina, sobretudo industrializados. Porto de Paranaguá, aqui no Paraná, transporta grãos, né? Porto de Itajaí, aqui em Santa Catarina, um importante ponto de entrada de produtos industrializados e saída enfim, de produtos de exportação do Brasil. Então, o Brasil tem um sistema portuário ainda deficitário, né? Precisa modernizar mais. Beleza, galera? Então, por hoje é só. Vou ficando por aqui e até a próxima aula.